Olá, quero te convidar para um estudo adicional sobre a origem e a natureza das Sagradas Escrituras. Quanto à origem, a Bíblia é a palavra de Deus e o meio primário e autoritativo pelo qual ele se revela aos seres humanos. O Espírito Santo inspirou os escritores bíblicos com pensamentos, ideias e informações objetivas. Por sua vez, eles os expressaram em suas próprias palavras. Portanto, as Escrituras são uma indivisível união dos elementos divino e humano, nenhum dos quais devendo ser salientado em detrimento do outro. O apoio bíblico a essas ideias está em 2 São Pedro 1, verso 21, e o Grande Conflito, páginas 5 e 6. Toda a Escritura é inspirada por Deus e surgiu através da obra do Espírito Santo. Entretanto, isso não aconteceu numa cadeia contínua de revelações ininterruptas. À medida que o Espírito comunicava a verdade ao escritor bíblico, cada um escrevia segundo era movido pelo Espírito, enfatizando o aspecto da verdade que era levado a realçar. Por essa razão, o estudioso da Bíblia obterá uma compreensão adequada de qualquer tema através do reconhecimento de que ela é seu melhor intérprete. Ou seja, a Bíblia mesma por si se interpreta. Quando estudada num todo, retrata uma verdade consistente e harmoniosa. O apoio bíblico para essas ideias está em 2 Timóteo 3,16, Hebreus 1, versos 1 e 2 e Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 19 e 20 e Conflito dos Séculos, páginas 5 e 6. Embora tivesse sido dada àqueles que viviam no contexto do Antigo Oriente, a Bíblia transcende a cultura da época para servir como a palavra de Deus para todos os contextos culturais, raciais e situacionais de todos os tempos. Quanto à autoridade, as Escrituras são um registro autêntico e confiável da história e dos atos de Deus na mesma. Elas provêem a interpretação teológica normativa desses atos. Os atos sobrenaturais revelados nas Escrituras são historicamente verdadeiros. Por exemplo, os capítulos 1 a 11 de Gênesis são um relato autêntico dos eventos históricos. A Bíblia não é um livro como outros. Ela é uma combinação indivisível do divino e do humano. Seu registro de vários detalhes da história secular é essencial ao seu propósito geral de comunicar a história da salvação. Embora, por vezes, possa haver procedimentos paralelos empregados pelos estudiosos da Bíblia para determinar fatos históricos, as técnicas comuns de investigação históricas baseadas em pressuposições humanas e focalizadas no elemento humano são inadequadas para interpretar as Escrituras. Devemos considerar ainda que o intelecto humano está sujeito à Bíblia, não é igual e nem está acima dela. As pressuposições relacionadas com as Escrituras devem estar em harmonia com seus reclamos e sujeitas à sua correção. 1 Coríntios 2, 1 a 6. O propósito de Deus é que a razão humana seja usada em toda a sua extensão, porém, dentro do contexto e sob a autoridade de sua palavra e jamais independente dela. Um outro ponto é que a revelação de Deus em toda a natureza, quando devidamente entendida, está em harmonia com a palavra escrita e deve ser interpretada à luz das Escrituras. Há princípios para abordar a interpretação das Escrituras. É o Espírito que capacita o crente a aceitar, compreender e aplicar a Bíblia em sua própria vida. Ao buscar ele o poder divino para render obediência a todos os requisitos das Escrituras e a apropriar-se pessoalmente de todas as suas promessas, somente aqueles que seguem a luz que receberam podem esperar receber futura iluminação do Espírito.
Neste sentido, por mais essencial que a Bíblia seja para a nossa fé, ela sozinha não teria valor espiritual real para nós se não fosse a influência do Espírito Santo em nosso coração e mente quando a lemos e estudamos. Em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário para a salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação de sua vontade. Elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Entretanto, o fato de que Deus revelou sua vontade aos homens por meio de sua palavra não tornou desnecessária a contínua presença e direção do Espírito Santo. Ao contrário, o Espírito foi prometido pelo Salvador para esclarecer a palavra aos seus servos, iluminando e aplicando seus ensinos. A consideração que foi o Espírito de Deus que inspirou as Sagradas Escrituras, é impossível que o ensino do Espírito seja contrário ao da Palavra de Deus. O Espírito Santo jamais vai iluminar o estudioso da Bíblia a entender as Escrituras de forma equivocada. Quando você entende a Palavra de Deus, o que está escrito, de forma equivocada, quando você faz uma interpretação que não tem apoio no contexto bíblico, você não está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Porque se foi o Espírito Santo que inspirou os profetas, que inspirou os escritores da Bíblia, ele jamais vai deixar que um estudioso da sua palavra tenha uma interpretação equivocada. Os ensinos sobre o arrebatamento secreto, sobre a imortalidade da alma, sobre a anulação da lei de Deus em função da graça, sobre que a besta do Apocalipse é um chip de computador e de celular, são totalmente equivocados e não têm base na palavra do Senhor. Ou seja, não são guiados pelo Espírito Santo, porque o Espírito do Senhor não deixa equivocado aquele que quer interpretar a sua palavra buscando a luz da salvação. Sabemos que todos que se aproximam da Bíblia devem fazê-lo com fé, com espírito de aprendiz que busca ouvir o que ela diz. Devem estar dispostos a submeter todas as pressuposições, opiniões e conclusões do impacto ao juízo e correção da própria palavra. Se você disser uma interpretação da Bíblia e não puder comprovar em outro contexto, em outro versículo, você não está sendo guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Com tal atitude, o estudioso da Bíblia pode vir diretamente à palavra e com cuidadoso estudo, chegar a uma compreensão dos componentes essenciais da salvação, independente de qualquer explicação humana, embora úteis. A mensagem bíblica torna-se então significativa a essa pessoa que a busca com a iluminação do Espírito Santo. A investigação das Escrituras deve ser caracterizada por um sincero desejo de descobrir, obedecer à vontade e à palavra de Deus, e não para buscar endosso ou evidência para ideias pré-concebidas. Em Apocalipse 22, 18 e 19, Deus orienta aqueles que estudam e aqueles que ensinam a sua palavra, dizendo: eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida
e da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Nossa responsabilidade é ensinar a palavra, ensinar a Bíblia da forma como ela mesma interpreta. Gostaria de convidá-lo a fazer uma oração neste momento. Querido Deus, ensina-nos a estudarmos a Tua Palavra à luz do Espírito Santo, para que Ele nos ilumine a toda a verdade e que a nossa interpretação da Tua Palavra não nos traga maldição, mas que seja uma bênção para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.